Bom dia, pessoal. Pessoal, eu sou Francisco, meu nome é Francisco, né? E eu tenho um canal no YouTube, né? E esse canal do YouTube é para pregar o Evangelho. Mas hoje eu quero gravar um vídeo, né? Diferente. Não é bem a pregação do Evangelho que eu quero gravar. Eu quero contar um caso que aconteceu com pessoas da minha família há muitos anos atrás. E como está repercutindo o caso aí da onça, né, que comeu o seu Jorge, lá no Mato Grosso, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse caso, porque é um caso que muitas vezes é até um pouco educativo. As pessoas pensam que onça, para comer as pessoas, é só ela chegar e aí comer. Mas não é bem assim, certo? Se o camarada for macho mesmo, for homem de verdade, uma onça, gente, não come a gente assim, não. Vocês estão vendo esse chapéu aqui? Esse chapéu que eu estou com ele na cabeça, ele não é meu. Ele é do meu pai. Ele ficou de recordação para mim. Porque o meu pai vai fazer ano que ele faleceu, agora em junho, dia 20 de junho ele faleceu. E ele deixou esse chapéu de recordação. O nome dele também era Francisco. Para quem sabe, algumas pessoas que vão assistir aí vão saber, eu conheço ele, porque ele era muito conhecido aqui no Amazonas. O nome dele era Francisco Basto. Muita gente, quem sabe, não vai conhecer quando eu estiver contando. Isso aqui não é mentira não, viu? Isso aqui é verdade. Meu pai foi seringueiro por muitos anos aqui no Amazonas, e cortando seringa, uma certa vez, o meu pai ele encontrou com uma onça. Ele saiu para cortar seringa, né? Isso mais ou menos pelos anos 70, por aí assim, 72, 73. Nesse tempo ele cortava seringa, ele cortou seringa até os anos 85. Não me lembro muito bem, cortei seringa junto com ele também, eu sou o terceiro filho dele numa escala de 5. E aí, meu pai cortando seringa, nesse tempo nós era tudo criança pequena mesmo. Ele saiu 5 horas da manhã para cortar seringa, porque o seringueiro ele tinha essa tradição, né? Cortar seringa 5 horas da manhã, ele já estava na mata, já estava no meio da estrada. Ele saiu, tomou o cafezinho dele e saiu para ir trabalhar. Chegando lá, na estrada, ele atracou a canoa no porto da estrada de seringa, né? E saiu, pegou a faca de seringa com a peixeira, ele só andava com a peixeira, mas a peixeira dele era feita de costa de terçado, certo? Aquela parte mais grossa do terçado. Ele cortava no meio com uma lima, e aí ele botava um cabo, amolava bem amoladinho e olha a peixeira, certo? Era essa a peixeira dele. Meu pai não era um homem grande, meu pai também não era um homem valente, ele só lutava pela vida, certo? E aí foi cortar a seringa dele. Ele cortou a primeira, a segunda, a terceira, na quarta seringueira, já muito para dentro do mato, ele ouviu um animal correr na frente dele. E se sucedeu por 3 vezes, primeira, segunda, terceira vez. E ele ficou assim, mas ele era acostumado, às vezes corria algum veado, alguma outra coisa, e ele nem sabia o que era, e também não levou. Acostumado naquela rotina todo dia, e quando, depois da terceira vez, ele ia num estirão da estrada, que nós chamamos aqueles caminhos bem retos, no mato, ele ia no estirão da estrada, quando ele olhou, o dia já estava quase todo claro, ele olhou, a bichona estava no meio da estrada. E não tem esse negócio de dizer assim, olha, tá aí a onça, e ela parou lá, e eu parei aqui e olhei para ela. Não. Quando ela apareceu, foi em cima já, e aí ela já foi toda torta, e veio para cima dele. E ele não contou conversa. Para lutar pela vida, o pessoal diz assim, se ela pular em cima, ela derruba, vai logo matando, vai logo quebrando a cabeça. Negativo. Se o homem for homem e lutar pela vida, não é assim não. O que aconteceu? Ele arrancou da peixeira dele, ela meteu
meteu os braços para cima dele, pulou, ele estava com a camisa naquele tempo, chamava mescla, né? Um pano assim, tipo um jeans, mas era para trabalho, um pano muito forte. Ele estava com a camisa de manga comprida, no que ela meteu as unhas nele, arrancou daqui do meio das costas até o braço todinho, a manga da camisa. Levou a manga da camisa tudo. Mas o rasgo na garganta dela ficou. Pegou dessa parte aqui, só saiu o couro. Quando ele meteu, ela tirou de banda, pegou assim, chega, fez lá. Aí ela deu uma volta assim, ele olhou os braços dele, tudo rasgado da unha dela, e a camisa, já sem camisa só o fiapo. Aí ele tirou-se, porque ele era assim, certo? Meu pai, não estou aqui exaltando não, ele era uma mistura de peruano mesmo, do país lá do Peru, com cearense, o avô dele, que era pai do pai dele, era peruano, e a mãe era cearense pura. E ele era essa mistura. Ele, quando um homem meio selvagem, certo? Acostumado desde criança a trabalhar no mato, e não tinha medo de nada. E até respeitava, né? Mas se viesse para cima dele, ele ia lutar pela vida. Não era desses que morria dentro das calças, não. Você entendeu? E aí ele pegou a peixeira e ela veio para cima e ele meteu na garganta para furar para dentro mesmo, né? Ela tirou de banda, só pegou mais no couro, assim, lá. Aí ela pulou para um lado, deu uma volta assim, toda torta, e veio de novo para cima. Quando ela veio de novo para cima, ele já estava mais preparado ainda. Aí quando ela pulou de novo para querer derrubar ele tirou o corpo de banda e meteu de novo. Na sangria, assim, tchá, ela deu um urro e pulou fora de novo. Mas não pegou como ele queria. Aí ela saiu toda torta, e resultado, ela não enfrentou mais ele. Saiu toda torta, e ele em cima para ela voltar, e ele olhava para os braços, dava mais ira nele, e aí ele perseguiu ela, e ela foi toda torta. Aí ela viu que ele já estava querendo pegar no rabo dela para furar ela mesmo, com o terçadinho dele. Aí ela pegou, apressou, saiu correndo um pouco assim, pulou num pau cavaleiro, e aí chegou lá em cima. Ela tinha um outro pau assim, né? Aí ela engatou no pau assim, e ficou lá, meio que escorado no pau cavaleiro, sentou em cima assim e ficou. O sangue ficou escorrendo daqui. Só que estava baixo. Aí ele pensou assim, eu já estou com raiva mesmo, e aí para mim morrer tanto faz uma coisa como a outra, eu vou pular e vou furar ela daqui. Aí ele afastou, só que quando ele afastou e pensou em furar ela, aí ele pensou assim, se essa onça pular de lá para cá, ela pode me derrubar com o peso dela. É uma onça muito grande. Aí ele foi, pegou, disse, eu vou buscar meus cachorros. Ele tinha cachorro bom, ele era caçador mesmo, profissional. Era seringueiro, mas ele era caçador também. Aí ele foi, pegou, né, e voltou, pegou os cachorros. Aí trouxe os cachorros, pegou a espingarda também, trouxe. Mas quando ele chegou lá, ela já não estava mais lá. Aí os cachorros pegaram a batida, para na frente, atravessou um veado, aí confundiu o cheiro dela com o do veado, ele não conseguiu matar. 3 dias depois, ele encontrou ela dentro de uma moita, morta, os urubus já estavam comendo. Essa é uma história real, gente. Quem conhece o Chico Basto, que é meu pai, que vai fazer um ano agora em junho que ele morreu, sabe muito bem que essa é uma história real, que aconteceu com ele, certo? E onça não come a gente assim, só porque ela apareceu já vai comendo, não. O pessoal está dizendo, porque uma onça, ela vem para cima de você e você não tem defesa. Se fosse assim, ela tinha comido meu pai, ele estava dentro da selva, sozinho. Mas não comeu não, porque ele lutou com ela, lutou pela vida. Ele não era mais homem do que os outros, não. Ele foi um homem de coragem que lutou com essa onça para defender a vida dele. Só que quando ele se irou-se, ele pensou em até pegar o rabo dela, porque ela não voltava mais, depois de 2 facadas, ela não voltou mais para atacar ele. Você entendeu? É assim, gente. A gente tem que ser corajoso. E eu, sinceramente, talvez eu não tenha a mesma habilidade nem a agilidade do meu pai, mas eu não tenho medo de uma onça. Só tem uma coisa, eu não enfrento uma onça sem uma arma. Certo? Eu não enfrento uma onça sem uma arma. Quando eu digo que não tenho medo, eu estou dizendo que eu não tenho medo de ela me comer assim só porque ela apareceu.
Claro que se ela vier, eu vou ter medo, porque todo mundo tem medo nesse mundo, né? Mas eu estando com uma faca, com um terçado, ainda há pouco eu vi um vídeo dizendo que não se pode defender uma onça com um terçado. Eu não vi só isso do meu pai, não. E isso que eu vou contar agora, não foi ele que me contou, não. Foi eu que vi. Como ele era caçador, eu vi uma certa vez ele torar, foi no pescoço de uma onça vermelha, acuada com cachorro, não tinha espingarda. Ele foi lá em cima, aí arrumou os cachorros, pega. Os cachorros foram para cima, ela se abestou e correu em cima e meteu-lhe um terçado desse 128, né? No pescoço dela ficou só a tirinha. Você entendeu? Ele era acostumado a fazer isso. Por que ele matou a onça dessa vez? Porque os cachorros não deixaram. Certo? Os cachorros não deixaram. E essa não era uma onça pintada, era uma onça vermelha. Mas era uma onça monstra. Certo? Então essa história de dizer que não, com terçado você não vai furar ela, se eu for com a faquinha, vai com a faquinha para ver uma onça. Tem delas que fica furada. Você tá vendo eu dizer aí, né? Meu pai furou ela a primeira vez e ela veio para cima ainda. Ela só saiu depois da segunda vez. Teve mais uma outra, certo? Mais uma outra que botou para cima do meu pai, mas essa foi ele que mexeu, porque ela estava acuada com o cachorro. Como ele não tinha espingarda, aí ele foi para cima. E se vocês quiserem, comente aí, né? Porque aí eu vou contar o caso da outra onça que ele também teve que ir para a porrada com ela, porque para defender a vida dele, né? E também dessa vez foi para defender o cachorro também. Entendeu? Então é isso aí. Curtam aí o meu vídeo, se vocês quiserem comentar, comentem, vai me ajudar muito. Como eu disse, o meu vídeo é para pregar o evangelho. Mas dessa vez, como está repercutindo o caso da onça, eu estou contando para todo mundo aí, né, que uma onça não é só aparecer e comer as pessoas, não. Se você for homem mesmo, você defende a sua vida. E é isso que eu imagino. Se de repente fosse eu, no caso do seu Jorge, eu estaria no mínimo com uma peixeira na cintura, com um terçado, certo? Porque eu jamais vou estar transitando em meio aonde aparece onça sem uma arma dessa, gente. Eu tenho que lutar pela minha vida, eu sou ser humano. Você entendeu? Obrigado aí. Que Deus abençoe a todos, né? Dê um like aí se você quiser me ajudar. Obrigado, meu irmão. Fui.